Você pode aplaudir bem forte? Aleluia. A minha esposa sumiu com o meu óculos, sumiu com o meu celular. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Tenho certeza que você está bem. E que essa noite será uma palavra poderosa para os nossos corações. Você crê nisso? Fala para o seu irmão, Deus vai falar. Você está disposto a ouvir? Glória a Deus. A minha esposa sumiu com meu celular e meu óculos. Alguém pode dar conta aí, por favor? Vai lá, vai. Ô, Jussara, tá com ela? Tá. Olha aí. O celular chegou. Glória a Deus. Só queria um pouquinho mais de força nessa voz. Tá saindo bem aí? Tá? Joga um pouquinho aqui para mim, só no retorno. Isso. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Levanta a sua mão aí, por favor, só para mim saber. Tem ninguém visitando pela primeira vez? Ninguém? Todos são de casa? Eita Deus, então a palavra é para você. Filho amado, querido e abençoado. Fala para esse irmão que está ao seu lado, você é filho de Deus? Então nós somos filhos do mesmo pai, sim ou não? Somos todos filhos do mesmo pai. Eita Deus, então fala para o seu irmão, o pai está na casa. E nessa noite, ele quer colocar a casa dele em ordem. Eita pastor, hoje a tampa da chaleira vai voar. Eu falo para o seu irmão, se você chegou aqui morto, você vai sair daqui vivo. Mas vai sair vivinho da presença de Deus, pode ter certeza. Porque o pai, quando vem para corrigir o filho, ou para ensiná-lo, ou para educar, ele só vem para fazer o melhor. É ou não é? Eu duvido que você, como pai, que quando tem que colocar a sua casa em ordem, se é para resolver, ele resolve. Sim ou não? Tem pai frouxo aqui? Graças a Deus não. Tem mãe frouxa aqui? Isso é besta de falar que tem. Então, mãe e pai. Fala assim, eu sou pai. Cadê os homens? E eu sou mãe, fala as mulheres. E hoje o papai vai colocar a casa em ordem. Eita Deus, senta, se arruma, se acomoda. Olha, se quiser esticar os pés, estica, aproveita. Porque na hora que começar a palavra, você começar a puxar devagarzinho, você vai falar, vixe. Eu pensei que papai não era assim não, mas é. Sabe por quê? Eu lembro quando meu pai, ele tinha algumas conversas dentro de casa com algumas pessoas que vinham de fora. Se nós como filhos chegássemos e falar, papai, meu irmão, na hora da conversa, alguém de fora, e eu chegar gritando, por mais que eu fiz aquilo sem querer, ele só olhava assim, ó, pronto. O olhar dele estava exatamente carimbando uma passagem para o quarto. Estava carimbada aquela passagem, não tinha para onde correr. Antigamente tinha umas malas feitas de, não sei se você é desse tempo, não sou tão velho assim não. Mas antigamente as malas eram feitas de madeira, e elas tinham uns pés de madeira. E eu lembro que uma vez, quando eu desobedeci meu pai, eu me escondi embaixo de uma mala daquela. Era um baú de madeira, né? Mas era baú e mala que chamava, né? Era baú e mala, mesmo tempo. Então, eu se escondi embaixo daquele maleiro. Por que eu me escondi? Porque eu falei, meu Deus do céu, a surra hoje é certa. Está garantida. Porque eu sabia que na hora que eu desobedecesse uma ordem do meu pai, acabou, meu irmão. Eu estava exatamente atestado para uma correção, querendo ou não. Hebreus fala que o pai corrige aquele que ama. E pelo fato de Deus nos amar, ele nos ensina, você sabe disso? Só que eu quero ensinar algo para nós como igreja. Você é a igreja do Senhor nessa noite? E eu quero ir um pouquinho mais profundo. Eu não só quero falar igreja, mas eu quero falar eu como sacerdote dessa igreja, como responsável dessa igreja. Eu quero hoje abraçar você. Eu quero falar, hoje o Senhor precisa falar aos nossos corações. Você está disposto a ouvir a voz do Senhor? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Eita, Deus da glória. Quem já sabe, já conhece, já tinha dado um glória. Lucas, capítulo 15. Lucas está aqui? Opa, havia um homem ali. Lucas, capítulo 15, vai contar a história de 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha, a segunda da dracma e a terceira do filho pródigo.
todas essas parábolas são uma alegoria daquilo que Jesus está querendo dizer em prol do reino dele. Então são histórias que Jesus criou, e nesse contexto dessa história, ela simboliza o nosso contexto de vida, o seu e o meu. Então toda vez que você ouvir uma parábola, é Jesus construindo uma história, e nessa história ela encaixa você e ela encaixa a mim. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessas parábolas. Tudo bem que eu não quero falar de todas elas, mas eu quero apenas me deter a uma delas, que é a parábola do filho pródigo, amém? A parábola do filho pródigo. Mas nós entendemos que todas essas parábolas, ela aponta para aquele que se perde, aquele que se desvia, aquele que por alguma causa da vida procurou o seu caminho. Muitos de nós somos assim. Você sabia? Nós procuramos caminhos, e caminhos que nós não temos a convicção, nem tampouco a certeza de que Deus está adiante dele. Amém? Então, o tema dessa mensagem eu não mandei nem para a Gisele, porque não deu tempo, viu, minha filha? Hoje eu fui na casa da Daeme comer lá nós chamamos bolo de caco, alguns chamam chapéu chapéu de couro, não importa. O que importa é que era um bolinho gostoso, abençoado, maravilhoso, e quem quiser, é só falar com a Daeme que ela faz. Amém, Daeme? Está escondida ali, ó. Então vamos lá. Então o tema dessa mensagem é insatisfação com a igreja do Senhor. Repita comigo. Insatisfação. Ixi, eu estou sentindo que você não vai aceitar essa palavra hoje. Repita comigo. Insatisfação com a igreja do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender é que todas essas parábolas contavam a história de algo. A primeira parábola que eu falei aqui é que a parábola da ovelha, quando ela se perde. E quando ela se perde, ela não se perde porque ela quer. Ela se perde porque ela achou que o caminho que ela estava indo parecia ser um caminho certo. Mas ela terminou se perdendo. Então na vida existem caminhos que, por mais que nós estamos caminhando por lugares certos, acostumados em estar em certos ambientes, pode acontecer que um desses caminhos nos leve à perdição. Isso aqui é fato. E nós não nos perdemos porque queremos nos perder. Nós nos perdemos porque, às vezes, aquilo que está nos oferecendo parece ser melhor do que aquilo que nós já temos. Então, essa ovelha, ela se perdeu. E o pastor dessa ovelha percebeu que, faltando uma, ele foi atrás. Lembre-se, ela se perdeu. Você está aqui? Segundo, fala de uma mulher que perdeu uma dracma. Ela, de repente, está com as dracmas, estava nas suas mãos, era posse dela, mas, de repente, entre aquelas dracmas que ela tinha, ela perdeu uma. E ao perder uma daquelas dracmas, ela perdeu no escuro. E ao perder no escuro, quando percebe que está sentindo falta de uma das dracmas que ela tinha, a Bíblia fala que ela saiu procurando. Ela teve que pegar a casa dela e revirar para um lado, revirar para outro. Depois teve que puxar os móveis para fora. Daqui a pouco a Bíblia fala que ela pegou uma vassoura e começou a varrer a casa. Você está me entendendo? Significa que para encontrar aquilo que é precioso, dá trabalho. E quando se encontra, é bom que ela se alegra. Veja que a alegria dela não foi tão constante quando ela estava com a dracma na mão. Mas quando ela perde, meu irmão, ela entendeu o valor que tinha aquela dracma. E a terceira parábola, conta-se a história do homem que tinha 2 filhos. E esse filho, um desses filhos, o mais jovem, ele decidiu pegar toda a sua herança, chegar para o pai e falar: pai, eu quero a minha herança porque eu quero ir embora. E ele não pediu algumas coisas, ele pediu tudo. Repita comigo, tudo. Há um perigo aqui, porque quando você pede uma herança, e quando alguém ainda está em vida, não é um direito seu. Mas em nenhum momento o pai daquele jovem
pelo fato do seu filho ter pedido a herança, ele questionou. Agora, sabe o que é mais interessante? Que por mais que ele pediu tudo, o pai deu? O pai deu? Fala para o seu irmão, será que ele deu tudo mesmo? Fala, ele pediu tudo, mas o pai não deu tudo. Porque o pai nunca vai dar tudo para mim e para você, porque ele sabe que no dia que ele der tudo, a gente se perde. E no dia que se perde, o tudo não vale de... Então contei a história de 3 parábolas. E no contexto dessa história, é exatamente isso que eu quero comentar com a igreja nessa noite. Eu quero nessa noite, como igreja, como pastor dessa igreja, você me vê como um pastor dessa igreja? Eu vou ser um pouquinho até mais ousado. Você vê como um pai espiritual para a tua vida nessa igreja? Tudo bem que se você não me vê como um pai, eu até te respeito, até entendo. Mas um dia a Bíblia fala que eu terei que prestar conta da tua alma, como também da minha alma e da minha casa no céu. Então Deus vai chegar no céu e falar assim, ei, você lembra do Vicente? Eu falei, sim, Senhor. Por que você não falou nada para ele? Porque eu fiquei, Senhor, o Senhor já viu o tamanho daquele homem? Ele é baixinho, mas ele é cheio. Se eu for com muita voz, Senhor, eu já tenho uma voz meio firme, dura, e se eu engrossasse, a coisa ficava feia. Então, filho meu, por que você se acovardou? Senhor, o Senhor entendeu o que eu falei? Eu entendi. Aí eu vou chegar e falar, Senhor, você viu Bruno? Um homem, eu falei, sim, eu vi. Pois bem, por que você não chegou no Bruno, não chegou junto, não corrigiu, não ensinou como um bom pai que você é para ele? Eu falei, então, Senhor, eu falei, mas o Senhor sabe que eu falei dócil, porque se eu falasse, é perigoso. Então, como um bom pai, Deus ele vai cobrar de mim a responsabilidade da sua alma. Isso é inevitável, isso é o que a palavra de Deus fala. Entenda, cristão. Por mais que Deus cobre de você a sua alma, porque em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, fala que todos nós prestaremos contas da nossa própria alma ao Senhor. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, o pastor que você tem, aquele que vela pela sua vida, aquele que é responsável por te alimentar, é responsável por trazer a palavra de cura, de restauração, de renovação, a palavra de exortação, este também vai prestar conta pela sua alma. E não tem maior responsabilidade do que eu nessa noite ter que chegar e falar para você a insatisfação da sua vida com a igreja pode mover céus e também move a terra. Eu sei que todos nós aqui, em algum momento, porque eu estou no meio, fomos pessoas insatisfeitas pela obra de Deus, pela igreja do Senhor. E nós sempre temos aquele argumento para poder sobressair, sim ou não? A gente sempre tem uma palavra assim, sabe? Deus entende porque eu não estou fazendo. Tem alguém que quer fazer mais do que eu, então por isso eu vou deixar ele fazer. Só que para Deus isso não funciona. Só que eu tenho notícia. Não é só para Deus que isso não funciona, para mim também não. Porque Deus, assim como Deus, conta com você. Acho que você não está aqui nessa noite. Assim como Deus, conta com você. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Que acham que as causas que Deus precisa resolver não precisa passar por um processo. Eu pergunto, alguém aqui quer ser médico? Levante a mão. Ninguém quer ser médico, gente. Ufa. Alguém aqui quer ser, sei lá, um advogado? Quer alguém aqui? Deseja? Vocês estão com vergonha por quê? Estão com medo? Pode ficar tranquilo, eu não vou ferir vocês com nada não, gente. Hoje a conversa é franca, amém? Alguém aqui quer ser médico? Levante a mão, sem medo. Opa, tem 2 ali. Então pode, vem cá Vinícius. É agora, já. Alguém aqui está passando mal? Alguém está sentindo alguma coisa aqui? Não? Ninguém está sentindo nada, nem dor na perna, na barriga. Ninguém. Alguém aqui tem algum probleminha que quer... Alguém aqui vai ter que fazer uma cirurgia? Não, alguém. Não tem ninguém aqui que vai fazer uma cirurgia? Marco, vem cá, Marco. Vem cá, Marco. Já melhorou? Vem, então vem cá. Vamos lá. Você quer ser médico, é isso? Terapeuta. Então, vamos lá. É o seguinte, doutor terapeuta. Fisioterapeuta. É o seguinte, ele está precisando de um milagre. Mas, na verdade, para ele, um milagre não resolve. O que resolve é você ir lá e resolver o problema dele. Como é que você vai resolver se você é o que você falou?
Fazendo? O que minha profissão faz. Mas você estudou para isso? Sim. Estou estudando. Ele está estudando. A pergunta é, você está apto para exercer isso? Não totalmente. Não totalmente. E quando você estiver apto? Aí eu consigo fazer com perfeição. Aí você consegue fazer com? Perfeição. Você entende o que eu estou querendo falar? Deus nunca vai usar a nossa vida enquanto a gente não estiver exatamente onde Ele quer. Enquanto eu não estiver pronto e apto para fazer o que tem que ser feito, nada vai acontecer. Vai lá, terapeuta. Não precisa não. Está liberado, viu? E a cura já chegou na sua vida, em nome de Jesus. Então, o que eu estou querendo falar? Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que eu e você temos que... Para se formar em médico, quanto tempo leva? 7, 8, 9 anos chega um médico, um cirurgião. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes nós estamos insatisfeitos. Deixa eu entrar na palavra, senão eu vou ficar dando volta. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos vivendo uma vida insatisfeita. Você sabia o que é isso? Então vamos lá, eu vou te mostrar o que significa essa palavra insatisfeito. Se puder colocar, eu agradeço. Vamos lá, quem está lá em cima? Aí, ó, põe aí no Google. Google, se eu falar, ele vai falar. Ó, qual o significado da palavra insatisfação? Eu fui procurar, e o dicionário me passou assim, ó. Insatisfação é o sentimento de descontentamento, desagrado ou falta de prazer decorrente da não realização de desejos. Você entendeu o que eu falei? Então vamos lá. A insatisfação é um descontentamento de coisas que eu queria que acontecesse em minha vida, mas não. Então vamos lá. A igreja é um lugar onde todo mundo chega descontente. É verdade. Você não vem para cá porque está tudo bem em sua vida. Fala a verdade. Vamos ser sinceros. Hoje nós vamos lavar nem que seja uma meia que você trouxe aqui hoje, mas nós vamos lavar. Então você e eu chegamos na igreja totalmente descontentes da nossa vida. Cada um aqui descontente com a sua casa, cada um descontente com o seu marido, cada um descontente com seus filhos, cada um descontente com suas finanças, cada um descontente com sua saúde, descontente com seus relacionamentos, descontente como homem, como mulher, no seu caráter. Em alguma área da sua vida você estava totalmente insatisfeito. E aí você veio para a igreja. Chegou aqui na igreja, Jesus veio e te abraçou. E falou assim, meu filho, quero mudar a sua vida. Porque Deus falou isso, falou ou não falou? E Ele muda ou não muda? Agora, o problema não é quando eu escuto a voz de Deus falando que Ele quer me mudar. O problema é, Deus, eu deixo o Senhor mudar. Porque o grande problema hoje da igreja, no Brasil e no mundo, é esse. Nós temos mais de 40% de cristão no Brasil. 40%. Eu pergunto, como é que está a corrupção? Como é que está a criminalidade? Continua do mesmo jeito. Todo mundo fala que é cristão. O cara está lá no rock, tocando rock, mas ele está lá na igreja no domingo, porque ele é um. O cara vai lá para a balada, toca, canta, mas ele decidiu ir para a igreja, porque ele decidiu ser um. A pergunta é, ele está indo ali porque ele está insatisfeito com alguma coisa que na vida dele ele não conseguiu resolver. E ele quer que Deus resolva. Você está aqui, meu irmão? Então a ministração dessa noite, vamos falar sobre 3 parábolas que representam a igreja dos dias atuais. A ovelha que se perdeu, né? A dracma que foi perdida e o filho pródigo, insatisfeito, pedindo a herança do pai e se mandou e foi embora. Agora, se eu perguntar para você, qual dessas 3 que você e eu nos encontramos, nos colocamos, nos vemos? Será que eu sou uma ovelhinha que decidi procurar meu caminho? Eu acho que eu estou encontrando, mas ainda continuo perdido? Será que eu sou aquele que sei que tem um valor, mas por algum motivo eu me perdi e ali alguém está tentando me achar? Eu sei onde é que eu estou, mas alguém está tentando me achar. Eu não me deixo ser encontrado, me escondo, mas não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, Deus é sempre usa alguém para ir de encontro a você. Ou será que eu sou um filho pródigo, que com toda a insatisfação pediu tudo e o pai não lhe deu tudo? Por mais que ele achou que tinha recebido tudo, o pai sempre deixa uma reserva para o fim.
Então a palavra dessa noite é: o que foi feito para esses homens, ou para cada um dessas histórias, resolver os seus problemas. Eu quero deixar isso bem claro. Para a igreja hoje, o céu é um lugar de pessoas caídas, porém, arrependidas. A igreja é um lugar de pessoas caídas, mas também um meio de oportunidade de gerar arrependimento. Então, quando nós entendemos isso, meu irmão, quando nós entendemos que nós estamos aqui, estamos sujeitos a cair, mas ao mesmo tempo que a nossa queda pode gerar duas coisas em nossa vida: ou gerar arrependimento, ou gerar apenas emoção, ou remorso. Porque quando você e eu caímos, porque nós caímos, e nós nos arrependemos, Deus pega em nossa mão e fala: filho, fique de pé porque eu estou sustentando você. Ah, você está aqui, não. Quando nós caímos, tem um Deus que fala assim: filho, eu estou aqui, fique de pé porque eu estou segurando na sua mão e falando que eu sou contigo. Mas quando que Deus faz isso? Quando ele percebe que Pedro, ao pôr o pé sobre as águas, ele falou assim: Senhor, fala que eu vá até ti. E o Senhor falou: vem, Pedro. A Bíblia fala que Pedro no momento não temeu, porque ele foi de encontro ao seu Senhor. Mas a Bíblia fala que quando os ventos começaram a soprar de tal maneira que ele olhou para os problemas, ele começou a afundar. Está aí o grande problema dos cristãos nos dias de hoje. Quando eles tiram os olhos daquele que é autor e consumador da sua vida, para olhar para os problemas desta vida e desta terra, eles começam a afundar. Você está aqui, meu irmão? Fala para o teu irmão assim: Deus é um Deus que ainda está de pé para sustentar você com um braço forte. Pastor, mas o senhor está falando sobre insatisfação. Quando nós agimos, entendemos que a igreja é um processo de pessoas que estão todo o tempo sendo moldadas. Sabe qual é o grande problema das pessoas que um dia frequentaram a igreja e foram para o mundo? Era que elas se tornaram hipócritas. A hipocrisia não está dentro da igreja, a hipocrisia também está fora da igreja. Aí você fala: de que forma que é hipocrisia? É quando você tira daquele também que você nunca deveria ter tirado. Quando você cobra além daquilo que também nunca deveria ser cobrado. Então não tem para onde nós corremos. Graças a Deus nós estamos em um ambiente que tem cuidado de nós. Nós estamos em um ambiente onde Deus tem guardado a nossa vida, mesmo com os nossos defeitos. Mas tem um pai que está falando assim: eu ainda estou aqui, eu ainda cuido, eu ainda sou Senhor, eu ainda sou aquele que guardo e velo pela sua alma. Nenhum mal, nenhuma praga chegará sobre ti, enquanto eu for o teu Deus e o teu Senhor. Está me entendendo? Sabe qual é o grande problema? Quem sai por insatisfação de dentro de uma igreja está procurando aprovação. A maioria das pessoas, quando elas sabem que ganha bem dentro de um trabalho, e elas saem de lá insatisfeita, com briga, com contenta, com guerra, é por um único motivo: não alcançou aquilo que desejou. Então a primeira coisa que a pessoa faz: quem é essa pessoa? Eu estudei, por que essa pessoa está falando isso comigo? Mas nós esquecemos uma coisa: independente se eu e você estamos aptos ou não para aquele cargo, alguém mereceu estar onde está. E nós vamos passar pelo mesmo processo. E por mais que alguém chegue lá na frente e fale assim: eu vou passar a perna. Pode esticar a perna, pode esticar o braço, pode esticar o corpo, pode jogar no chão, pode cavar um buraco. Deus fala assim: fique tranquilo, meu filho, nenhuma praga, nenhum mal chegará sobre ti. Estou certo ou estou errado, meu irmão? Agora o problema é que nós queremos resolver os problemas da vida pelas nossas insatisfações. Não estou satisfeito, vou tomar atitude. Aí não ora, não busca uma direção, toma atitude totalmente, sabe, sem se preparar. Depois que toma atitude, faz a coisa errada, fala: puxa. Aí você vai conversar com a pessoa: mulher, mas por que tu saiu daquele serviço, era tão bom? Ah, não, já não estava dando mais, estava de saco cheio. É assim ou não é? Na verdade muitas das vezes é que a alma daquela pessoa não foi totalmente agradada como deveria ser. Então, por causa disso, a insatisfação tomou atitude para algumas posições.
Fala para o seu irmão, eu sou assim. Aí você não tem coragem de falar, mas é a verdade. Às vezes a gente é tão insatisfeito que você compra um. Olha, tem gente aqui que andou em carro. Carro é Fusca? Fusca é carro. Você esqueceu de um dia que você pediu tanto um carro para andar, para poder se locomover, e você não tinha. E no dia que Deus te deu um carro, primeiro que você vê, esse carro velho não está servindo mais para nada. Porque você estava vivendo uma vida com um momento de insatisfação. Quando você não tinha, você era insatisfeito. Agora que você tem, você já começa a reclamar. Perceba que você hoje aqui tem gente reclamando do emprego que tem. Ah, essa migalha. Para que eu quero essa migalha? Tem gente que está aqui dentro da igreja, está reclamando da roupa. Ai, amor, eu não tenho uma roupa. O marido, coitado, o bichinho só trabalha para dar calça, sapato, roupa, maquiagem. O shopping bate dia, de noite, meia-noite, de madrugada. E a camarada aí olha assim e fala, ai, irmão, eu não tenho uma roupa para pôr, as minhas roupas não dão nem em mim. Ah, meu irmão. Porque nós somos um ser insatisfeito. Deus falou para o povo de Israel, eu vou tirar vocês da terra do Egito. Foi ou não foi? Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Quem falou não foi Moisés, porque nem Moisés tinha uma terra que manava leite e mel. Mas Deus tem ou não tem? Ah, meu irmão, deixa alguém um dia olhar para a foto do teu passado que vai ver o quanto magro tu parecia. Parecia um chupa-cabra. Os outros olhavam para tu e falavam assim, eita bicho feio. Aí hoje está aí, ó. E depois que casou, ó, quando era solteiro era assim, ó. Casou, ó. Aí sabe o que acontece? Quando estava solteiro, fala, Deus dá uma mulher. Eu sei, eu vou dar uma mulher. Ai. Me dá mulher, senão morro. Aí Deus foi lá e deu. Ele pediu tanto, Deus deu. É assim ou não é, Vitória? Vitória. O homem não pede uma mulher, Vitória, para casar? Não, Vitória, eu sei que tem um homem para casar e Deus já preparou. Mas um homem não pede uma mulher para casar, Vitória? Aí Deus vai lá dar uma mulher para ele casar. Aí daqui a pouco o coitado só vivia chorando, pescando, andava igual um cibito baleado. Não sabia nem o que comia, nem de dia, nem de noite, nem de tarde. O bichinho só vivia comendo cachorro quente. Mal ele fazia o almoço quando fazia era um miojo. Aí casou com a mulher, tem comidinha, a barriguinha começou a crescer. Ele já fala, ai sim, essa mulher é minha chata. É insatisfação ou não é? Fala para mim. Então a gente é insatisfeito com tudo aquilo que Deus nos deu. Sabe o que é interessante? O problema não é você sair daquilo que Deus te deu. O problema é como você vai sair daquilo que Deus te deu. O problema não é como você entrou nesse emprego. O problema é como você vai sair desse emprego. Eu lembro que até hoje eu trabalhei na Grampel 3 anos. 3 anos eu trabalhei registrado em toda a minha vida. Até hoje as portas estão abertas. Os patrões que eu um dia trabalhei na empresa deles almoçam na mesma rua de casa, Rua Síria. Esse dia eu encontrei eles e falei assim, você não é mais o bigode, você arrancou o bigode. No dia que ele me encontrou, estava sem bigode. Mas até hoje as portas estão abertas. A pergunta é, como eu saio daquilo que era um processo de bênção de Deus para a minha vida? Vocês estão entendendo? Porque, meu irmão, você e eu somos livres, sim ou não? Para decidir o que a gente gosta. Tem gente que gosta de uma igreja, porque cada um tem um gosto aqui, é ou não é? Não, pastor, meu negócio de igreja com pisca-pisca, irmão gritando, e outro com aquele baixo. Ah, pastor, pelo amor de Deus, não tem lugar para mim não. Ah, meu irmão, mas se você for para uma igreja também que vamos sentar e vamos ouvir a palavra, ninguém bate palma. Você vai perceber que até lá também você não vai se sentir bem. Então, entenda uma coisa. O ambiente quem faz é você quem faz o ambiente, não sou eu. Não é um ambiente quem faz somos nós. Então, às vezes as pessoas, elas saem insatisfeitas de alguns ambientes, principalmente dentro da igreja. Elas parecem que tem o diabo apaga assim, coloca uma amnésia na testa assim, apaga tudo que a pessoa vivenciou. A ingratidão toma conta. Esse dia eu vi uma postagem, eu achei interessante.
O camarada fala assim, a igreja, ela é cheia de problema. Tudo bem, a igreja ela tem problema. Quem não tem problema, diga amém. Nós somos seres humanos. E nós temos problemas, e o ambiente que nós vivenciamos tem problemas. Mas a gente tem que entender uma coisa. Talvez o teu problema eu tenha a solução. E o meu problema, a solução está com você, meu irmão. Ei, só foi meia dúzia que falou. O teu problema tem solução. E a solução do teu problema pode estar comigo. Olha para o seu irmão e fala para ele. Às vezes, meu irmão, eu tenho um problema que eu sei, que eu acho que eu não posso resolver. Mas quem sabe você pode. Fala para ele, qualquer coisa é só fazer o Pix. Fala para ele, faz o Pix, meu irmão, que resolve o problema. Toda pessoa que sai da igreja, pessoas já saíram aqui da igreja. Eu fui por um mal entendido, por alguma situação. Saíram do nada. Eu fui, procurei, conversei. O que aconteceu? Ah, pastor, uma besteira, uma pessoa falou isso, outro falou aquilo. Amém, irmão, me perdoe. Não é essa a questão nossa. Mas olha, perdoe o irmão também. Ele tem defeito, ele tem... E assim a gente vai lá e tenta resolver. Sim ou não? É ou não é, meu irmão? É assim. Agora, quando a pessoa sai insatisfeita, fica difícil. E o problema é que a insatisfação é a primeira arma que a pessoa usa para falar mal, para criticar. Eu duvido um filho, quem tem filho, diga mãe. Eu duvido um filho que saiu da casa do pai e da mãe falando mal de pai e de mãe, dos irmãos que se dê bem na vida. Quem confia? Ninguém confia em alguém que nunca falou bem nem do irmão, nem do pai, nem da mãe. Porque nunca vai dar certo. E o filho pródigo não foi diferente. Ele saiu dali, decidiu. Ele não perguntou nada se podia, se não podia. Não, o pai ainda estava vivinho da Silva Sauro. O pai não tinha nem falecido, mas o pai simplesmente ouviu o que o filho pediu e falou assim: tome e vá. Vai embora. Desce do seu caminho. O filho pródigo, ele levou tudo. Sim ou não? Quase tudo, porque o pai não deu tudo. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Quando você sair, não leve tudo. Sabe aquelas pessoas que quando saíram de casa, do pai e da mãe, e foram viver algumas aventuras da vida, quando percebeu que as aventuras terminaram em tristeza, o que fizeram? Por que volta? Por que a pessoa volta? Porque ela sabe que ainda tem algo dela lá. Então o pai não deu tudo. O pai deixou alguma coisa. Sabe o que é mais interessante? Nunca leve tudo. Porque sempre tem alguma coisa sua que um dia você construiu e que não pode ser deixado para trás. Sabe o que é mais interessante? Cadê o seu amigo que você diz tanto que ama e que foi embora e você nunca, nem nunca, mas até agora não foi lá visitá-lo? Sabe quando é que a gente sente falta de alguém e chora por ele ou por ela? É quando a gente percebe que chegou um momento chamado Vila Rio. A gente chega lá naquele pé do caixão, que eu não sei se o caixão tem pé, mas vamos lá. E aí a gente começa, minha amiga, meu amigo, era tão bom. Bom? Que bom é esse que você, o seu amigo, que você tanto prezou em ouvi-lo, em estar junto, foi embora e você não teve um momento de ir até onde ele está. Pelo menos para saber o que está acontecendo. Tudo bem que ele pode falar tantas e tantas e tantas coisas, porque nunca existe uma verdade quando existem duas conversas. Então a melhor coisa, meu irmão, quando você souber que alguém que você ama foi embora, é você procurar enquanto há tempo. E como é que se procura? E aí? Estou aqui. Como? Alguém que se preocupa com você. A gente só sente falta das pessoas quando elas vão embora. E sabe o que é o embora? Não é embora porque mudaram de uma cidade. Não é embora porque não trabalha mais com a gente. Não é embora porque uma faculdade acabou. É embora porque nós não temos a oportunidade de vê-las mais. Tem muita
muita gente aqui que se pudesse dar um abraço num pai que se foi, daria até hoje. Largaria tudo aqui e ia de encontro. Em uma mãe, em um irmão, não sei. Em um filho, uma filha, não sei. Porque se foi. E não tem mais como você restaurar esse laço. Porque não tem, é impossível. Quando ele vai embora, ele não olhou para trás, ele não se preocupou. Mas ele sabia que tinha um porto seguro, estava lá. A casa dele estava lá. O pai guardou ainda algumas coisas. O que o pai guardou? Quem sabe? Quando ele volta. Fala para você, irmão. Você sabe o que o pai guardou quando ele voltou? Um anel. Sandálias. E as vestes. Só isso? Só isso? Só isso? Hã? Não tinha mais. Como ele já tinha, que ele nunca acabou. Ó, o pai guardou o anel, simboliza aliança. As vestes simboliza pureza, integridade, governo. As sandálias, que é para ele voltar os mesmos caminhos que ele nunca deveria ter saído. Ele foi descalço, mas a sandália ficou. E o principal de tudo, o pai falou: no dia que ele voltar, eu tenho uma festa preparada. Fala para você, irmão. Nunca vá por um caminho sem destino. Porque se for e achar que levou tudo, o pai sempre vai estar esperando com aquilo que ele sabia que era de melhor para a sua vida e para a minha vida. É assim. As pessoas acham que igreja é igual um baile funk. Eu vou para me divertir. Meu amigo, aqui não tem diversão. Aqui só tem uma coisa: o melhor que é dado do alto para a nossa vida. E como que esse alto é? É assim: olha, fala para o meu povo descansar. Eu vou enviar a carne que eles querem, mas também eu vou enviar o maná, que é o pão que eles querem. Mas fique tranquilo, a mesma água boa e fresca que eles vão beber, eu, como Deus, também vou dar. Onde é que não der certo tem isso, meu irmão? Só Deus para dar. E pronto, acabou, ninguém pode argumentar nada disso. Agora eu falo para você, e eu falo isso para mim. Como que eu vou duvidar de um Deus desse? Como que eu não vou confiar, estar a minha vida nas mãos de um Deus desse? Como é que eu vou procurar um caminho achando que o meu caminho é melhor do que o caminho que o Senhor preparou para mim e para você? Eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Por mais que seja amplo e melhor caminho que você escolheu na sua vida, só existe um caminho que você tem que trilhar, e é esse caminho que vai te levar a viver o melhor que o Senhor, como Deus, tem para a sua vida. Eu libero sobre você, meu amado, o melhor caminho de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de renovação, de paz para tudo aquilo que você deseja, em nome de Jesus. Não há outro caminho. Não há. Porque nós achamos que existem outros caminhos. Não há outro caminho. Só existe um caminho. Agora, qual o lado ruim da insatisfação? Você sabia qual o lado ruim disso? É que a insatisfação, ela gera murmuração em nossas vidas. Toda pessoa insatisfeita, ela anda murmurando, não é? Pode ver. Toda pessoa insatisfeita, ela vive murmurando. Ah, essa casa só vive mofando. Ah, esses móveis. Essa roupa. Ah, esse trabalho. Ah, a minha vida. Ah, os céus. Só anda murmurando. Ah, eu queria ter a vida do meu amigo. A vida da minha colega. Eu queria ter uma família como a do pastor. Vem para você ver. Então, murmurar é a pior coisa que nós podemos fazer. Toda murmuração é um atentado contra um pudor de um Deus todo-poderoso. Quando eu e você murmuramos, nós estamos falando: Deus, eu não acredito no Senhor. Uma vez eu cheguei em casa, a minha esposa foi para o culto. Estava passando um perrengue, logo no começo. Quando a gente é crente no começo, não é? E depois fica mais velho, fica mais crente ainda, amém? Opa! Ela foi para o culto, passando um perrengue, situação difícil. E aí eu falei: Deus me esqueceu. Deus não se preocupa comigo. Porque se Deus se preocupasse comigo, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? E ela foi para o culto. Quando ela chegou em casa, ela falou assim: você perdeu. Aí meu coração ficou assim: por que eu não fui?
Meu coração estava com tanta vontade de ir, eu com orgulho besta não fui. E eu falei mal, porque eu estava questionando a Deus. No culto seguinte, eu fui. Quando eu cheguei na igreja, que eu sentei naquela cadeira, aquela pastora olhou assim para mim e falou assim: ei, assim como Deus era com aquele povo lá no deserto, Deus está falando para você: eu sou contigo. Assim como aquele povo estava murmurando, falando: o Senhor nos trouxe aqui para morrer nas mãos de Faraó, você ficou murmurando ontem em casa, não foi? Você ficou murmurando ontem em casa. Mas o Senhor está te falando: eu te sustento pelo braço forte. Eu falei: sangue de Jesus, essa mulher deve ser macumbeira, porque eu não conhecia bem, né? Eu não sabia dessas coisas. Essa mulher deve ser macumbeira. Como é que ela sabe? Eu acho que minha mulher que foi falar alguma coisa para ela. Vem aqui, meu filho. Gabriel, sobe aqui, Gabriel. Gabriel, sobe aqui no teclado. Eu falei: essa mulher Elisane deve ter falado alguma coisa para essa mulher. Por quê? Porque ela acertou o que eu tinha falado ontem. Como que ela acertou? Como que ela sabia aquilo que estava dentro de mim? Meu irmão, eu saí dali totalmente impactado com aquilo. E eu falei: Deus, como é que pode? Como que pode o Senhor saber o que se passa dentro do nosso coração, na nossa mente? Olha para o seu irmão, falar para o que está do seu lado: cuidado no que você pensa. Porque até o que você pensa, Deus te sonda e te conhece. É ou não é? Deus sonda e Deus conhece. Agora, sabe o que é interessante? Deus, Ele sabe que quando nós estamos murmurando, há uma insatisfação no nosso coração. Uns viram, às vezes, a nossa satisfação e eles vão falar assim: poxa, que cristão é esse que só vive reclamando da vida? Que cristão é esse que só vive falando do mal? Mal do emprego, mal do carro, mal da mulher, mal dos filhos, mal da igreja, mal do pastor. Ainda bem que não tem crente falar mal do pastor aqui, graças a Deus. Essa igreja aqui é santa. Ô Senhor, como é bom ter que acreditar nisso. Às vezes a gente fica aqui na igreja e fala, até tem gente que murmura para a liturgia do culto. Poxa, por que não chamou aquele pastor? Aquele que prega, que revela. Eu vim aqui para receber uma revelação. Quem quer revelação aqui, diga amém. Ouviu um amém, caladinho. Se quiser a gente tira uma foto ali. Pode ficar tranquilo. E pode vir buscar daqui 1 hora que eu vou lá em casa imprimir. Revela para você e te dá. Porque a maior revelação para a tua vida é a palavra de Deus. Não tem outra revelação maior do que essa. Então, enquanto nós ficamos murmurando, reclamando, ai, por que tem que ser assim culto? Por que a igreja é desse jeito? Aí você fica indicado assim: olha, o pastor deveria mudar. Mudar o quê? A palavra? Deus? As pessoas? Você já parou para pensar que nem você mesmo consegue mudar assim? Tem hora que você corre, e fala: rapaz, eita, negócio difícil. Por que é difícil? Eu mudar a mim mesmo. Em áreas que eu sei que eu não. Aí você vê que não consegue, você tem que fazer o quê? Se for humilde. Ô irmão, me ajuda. Ó a humildade. Deus dá graça humilde e resiste um soberbo. Ô irmã, me ajuda. Aí a irmã vai perguntar: o que, irmão? Que você quer, irmã? Que você quer ajuda? Irmã, é um negócio, irmã. A saia dela. Ai, irmã, olha como é que ela fica falando dos outros. A irmã, é isso que eu estou precisando de ajuda. Você já viu? Eu quero falar mal, irmão. É por isso que eu quero que você me ajude. Mas a gente não tem coragem de falar isso. Não tem coragem de chegar e pedir ajuda. Não tem coragem de chegar e falar assim: irmão, tem um problema. Qual é meu problema? Meu problema, irmão, eu sou doente por pornografia. Irmão, eu não posso ver uma irmã na igreja com a calça apertada, já me dá um tremelique, uma coisa ruim, eu já começo a ficar torto assim. Aí eu falo: sai de mim, Satanás. Aí ele vai embora, mas ele quer me pegar. Ah, pastor, aqui não tem isso. Quem disse que não tem? Antes do filho pródigo pegar as coisas dele e ir embora, ele deveria resolver um problema. Chama insatisfação. Antes de ir embora e gastar o que ele não deveria ter gastado. Eu vim falar para você, membro dessa igreja MDC. Antes de você ir embora e partir de uma vez, resolva o seu problema de insatisfação. Porque a igreja não tem nada a ver com suas crises.
Às vezes o seu problema de insatisfação é você querer um homem igual o pastor. Bonito, cheiroso, forte, musculoso, inteligente, alto. Mas você não tem. E você quer criar uma coisa que não. E você está insatisfeito. Eu tenho notícia. Quem te deu o teu casamento não foi Deus. E se tu orar para Deus, falando para Deus e colocar outro ou outra na tua vida, Deus vai colocar um pior do que o que está. Porque no dia que tu for escolher, a primeira coisa que tu olhou, ai, meu coração. Eu duvido que tu chegou e foi para o pé da cama. Ai, Senhor. Ah, Senhor, me dá um homem bonito igual Ronaldo. Dá, Senhor, assim, um homem ligeiro. Pensa no homem ligeiro, Senhor, eu quero um homem assim. É isso que você pede? Não, você não. E olha, escute, Deus não tem nada a ver com as suas escolhas, nem com as minhas. Na hora de falar o sim, Deus falou, fala sim. Hã? Não. Então tem uma notícia. Quem escolheu foi você, quem decidiu foi você, então quem tem que aguentar é? Fala para o seu irmão, chupa que essa de abacaxi. É que tem que abacaxi doce, tem um abacaxi azedo. E não adianta vir para os pés do altar falando, Deus me perdoa por esse traste. Não, Deus não. Deus fala assim, resolve, mano. Resolve, mano. Foi tu que escolheu. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está aqui? E o que Deus tem a ver então? Aí Deus tem a ver, sabe com o quê? Quando tu casar com teu marido, se transformar na sua carne, eu vou te abençoar. Como? Eu vou te dar filhos benditos e abençoados. Esses filhos vão ser herança daquilo que eu estou fazendo na tua vida. Porque tu era um bagunçado, tu era uma bagunçada, e eu estou te unindo para um propósito. E quando eu unir você para esse propósito, é para que você seja o melhor que eu tenho nessa terra. Então, irmão, ao invés de você ficar aí tentando escolher, e tem gente que escolhe demais. Vou falar aqui agora eu rasgo o véu. Tem gente que escolheu demais e escolheu errado. Ai, pastor, eu estou orando a Deus, Deus vai me dar um homem que me compreenda a porta do carro, me dê flores todo dia, chocolate, me leva para a cama, põe no carro. Onde é que tem isso aí, irmão? Hã? Tem ainda? É dorama? Ah, tem o dorama. Irmã, para de assistir isso, é ilusão para tua alma. Ô, irmã, vai formar um homem na tua cabeça que não existe não, viu? Aceita o chueque que dói mais. Dói menos. É menos. Aí você fica, não, pastor, porque eu quero um homem inteligente. Ah, eu quero um homem lindo. Aí eu quero um homem. Aí você fica escolhendo. Aí vem outro e toma o lugar. Você está entendendo? Enquanto você não entender que o que Deus já te deu é teu, você tem que tomar a atitude de guardar o que é seu e bem guardado. Eita, pastor, o senhor está agora colocando a bola no meio do campo para me chutar e fazer gol. Epa! Se errar, porque tua perna é torta. E eu duvido que um homem queira casar com a mulher da perna torta. Eita Deus! Porque enquanto você está escolhendo demais, tem outra que está assim, eita, tô doidinho que ela, ai meu pai, minha filha, deixa de lado, deixa minha filha, deixa que eu tô doidinho para pagar minhas contas, minha água, minha luz e me amar. É assim ou não é? Então a gente está insatisfeito. Tem gente dentro da igreja querendo que Deus desça do céu e resolva os seus problemas. Meu irmão, quem fez conta aqui, diga amém. Paga. O que Deus tem a ver com suas contas? Ai, eu não vou vir mais para a igreja. Por quê? Estou cheio de conta. Onde é que as contas estão batendo na minha porta de dia, de noite, de dia? Paga as de dia e depois deixa as de noite. Ou então paga de noite e deixa as de dia. Mas paga.
Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas esquecem uma coisa. Sabe aquele alto moral de querer ser uma coisa que um dia não foi? Ah, sabe? Não, foi isso que aconteceu, foi. Meu irmão, quantas pessoas chegou para mim e falaram assim, pastor, olha, eu estou com uma situação assim. Meu irmão, paga, só isso. Ah, mas me cobra, paga, só isso. Ah, mas a pessoa veio me dar uma lição de moral. Que moral essa pessoa tem? Porque ela esqueceu da vida que ela viveu lá atrás também. Para com isso, meu irmão. Nós somos igreja. Igreja, todo mundo é farinha do mesmo saco. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque no céu só tem uma porta e ela é estreita e o caminho é estreito. E para entrar nela tem que ser um por vez. Está entendendo? Não, pastor, porque o senhor não sabe. O senhor não... Eu não quero nem saber. Mas tem uma coisa que Deus colocou no meu coração. Eu cansei de tanto falar aqui na igreja. Eu falei assim, eu não vou me meter na vida de ninguém. Eu não vou me meter na vida de ninguém. Acabou essa palavra comigo. Eu vou me meter. Por quê, pastor? Porque eu sou o pastor das ovelhas. E se eu não tirar os bichos que estão na cabeça de muitas ovelhas, elas ficam loucas e ainda deixa o pastor louco. Você já viu uma ovelha com bicho? Eu fui ver. Eu fui ver. As bichinhas berram. Elas gritam, elas esperneiam, elas correm, elas batem a cabeça como é que fala, na cerca. O coitado do pastor, ele fica totalmente, ele não sabe o que fazer, porque tudo que ele tem para fazer, enquanto o bicho está ali na cabecinha dela, enquanto ele entrou ali no ouvido, não entrou para dentro do cérebro, ele faz de tudo para remediar, e dói no coração do pastor. Ah, meu irmão, tu não sabe o quanto tu já me deu trabalho. Tu acha que tu não já deixou a noite sem sono não, criatura? Tu acha que eu, na minha casa, eu nunca escutei uma berrada? Bé! O pastor me abandonou. Bé! Aí lá vai o pastor. Fica aí, meu amor, vou lá. Lá na casa. Senta. E aí? E eu, assim. Eu vou matar. Mas não mata, não. Não mata, porque se matar já tinha matado. Não mata. Isso é insatisfação, é querer uma coisa que acha que quer, as coisas não vai ser, repita comigo, as coisas não são como eu quero. Porque se fosse, todo mundo estava vestido da mesma cor aqui. Vocês estão entendendo? Todo mundo. Cada um pensava do mesmo jeito, agia da mesma forma, tinha a mesma palavra, tinha o mesmo amor, mas não é. Eu duvido que você tenha a tua casa perfeita. Aqui tem mãe, tem pai, que os filhos é tudo um santinho, é ou não é? Os meus lá em casa, a gente tem umas argolas que põe na cabeça deles. Ai, mamãe. Ai, papai. O Adrielzinho, hoje ele mandou vídeo. Papai, ai, o que aconteceu? Eu machuquei minha mão. Eu lá na casa do Givaldo tomando café, ele filmando, mostrando o machucado dele. Aí eu assim, falei, meu Deus do céu, ó, minha ovelhinha, já tá mostrando o dodói dele. O que eu tenho a ver? Por que foi colocar a mão lá, criatura? Então, meu irmão, vai ter caminhos que você vai entrar, vai ter coisas que você vai fazer e Deus não tem nada. E onde é que Deus está? No mesmo lugar. Fazendo o quê? Esperando você voltar. E quando que a gente volta? Olha, o mundo não tem nada para você. Repita, o mundo não tem nada para mim. Tem, pastor. Tem. Sabe o que o mundo tem para você e para mim? Da mesma forma que um dia ele te humilhou, é uma oportunidade que você dá, que ele vai te humilhar de novo. Da mesma forma que um dia ele pisou em você, da mesma forma que um dia ele apontou a tua vida, te maltratou, ele só está esperando novamente você voltar para esse mesmo lugar. Agora eu posso falar uma coisa para você? Quem te tirou de lá nunca mais quer que você volte. Por que ele te tirou de lá? Porque ele falou, você lá era órfão, mas aqui você agora tem um pai. E além de ter um pai, você tem um reino. E além de ter um reino, você tem a herança dos céus que foi preparado para você, meu irmão, minha irmã. Mas a gente acha não, que, meu irmão, entenda uma coisa. Invista naquilo que um dia investiu em você. Acho que você não entendeu. Invista naquilo que um dia investiu em você.
Eu só sou o que eu sou hoje porque eu investi naquilo que investiu na minha vida. A igreja do Senhor. Eu só tenho o que eu tenho hoje porque eu investi no reino, aquele que me sustentou, me moldou, me curou das minhas feridas, das minhas lástimas dentro da minha casa, de uma família totalmente conturbada. Minha família era conturbada, família onde eu vim entre 10 irmãos, cada um com a mente, cada um com a criação diferente, mas Deus com o seu amor fala assim: meu filho, só porque você me escolheu, eu vou fazer de você o meu melhor. Não é o melhor do Dejaci, é o melhor de Deus para a minha vida. Assim é na sua vida. Deus te tirou de onde você estava para fazer de você o melhor. O melhor desse mundo não é o do mundo, mas o melhor desse mundo é o que o céu preparou para a sua vida. Oh, glória! O mundo não tem nada para mim e para você. Tudo bem que nós temos alguns comportamentos ainda mudando dentro da igreja, sim ou não? Temos. Mas em nome de Jesus, o pai está na casa. Fazer igual a Gleice. O pai está na casa. Eu vou falar, você antes talvez pensava que não tinha pai. Tem um pai, agora é um pastor. E eu vou chegar onde você quer, meu irmão. E eu vou entrar onde você não quer que eu entre. Não tem problema. Pastor, vá cuidar da sua vida. Eu vou. Mas eu vou entregar a tua mão àquele que é Senhor da tua vida. E depois não vem questionar. Por quê? Por que que está dando errado? Por quê? Porque ele fala assim: eu velo pela sua alma. Ah, pastor, mas quem é o senhor? Eu sou estudado, eu tenho uma faculdade. Você pode ter usado qualquer capa dessa terra, mas a capa do céu só tem um para te dar, Deus. E Deus vai ter que usar a minha vida para poder te revestir dessa capa. É assim. Você pode ter qualquer formatura, mas isso não é maior do que a formação de Deus para a sua vida. Porque só Ele é Senhor. Agora sabe o que é o mais perigoso de tudo? O filho volta. Ele voltou. Só que tem outro perigo quando ele volta. É que tem outro doente insatisfeito dentro de casa. Sabe aquelas pessoas que elas não seguram a língua dela? Elas não ficam alegres com quem está avançando e nem ficam alegres com quem está. Fala para o seu irmão, vigia, irmão. Fala para ele, vigia, irmão. Porque quando tu morrer, a única coisa que não pode se mover na tua boca é a língua. Aí você não entendeu, né? A Bíblia fala que nós estamos mortos em Cristo. Se eu estou morto, não pode ter um membro vivo. E nem a minha língua pode estar viva. Quando ele volta para casa, quem está esperando quando o pai faz a festa? O irmão. E é o irmão mais velho. Já estou terminando. É o irmão mais velho. O irmão mais velho, quando fica sabendo da notícia que o irmão mais novo está voltando, porque ele se arrependeu. Ele foi cuidar de porcos porque acabou tudo. Quando ele volta para casa, sabe o que a Bíblia fala? Que o irmão mais velho falou assim: peraí, fiquei aqui te servindo o tempo todo. O Senhor nunca me permitiu matar um novilho para ir comer com meus amigos. Sabe qual é o grande problema nosso como irmãos? E às vezes de uma maturidade que dizemos que temos? É que quando você não se envolve com aquilo que está restaurando ou sendo restaurado, significa que você, para você, é melhor que estivesse morto do que estivesse vivo. Se você não tiver misericórdia por quem está voltando e deseja a morte, posso ser sincero, você está sendo mais miserável do que ele. Então você que já tem um tempo de casa, entenda. Quando alguém está voltando, qual é o seu papel? Não, seja sincero, qual é o seu papel? Aí você talvez fale assim: pastor, mas esse irmão, teve um irmão que chegou agora na igreja, ele já tá no louvor, ele já está cantando, ele já está pregando, ele já está fazendo isso, ele já... Se alegre. Por quê, pastor? Porque a unção Deus deu para ele, não deu para você. Por que não me deu? Porque Deus não dá unção por tempo de casa. O teu tempo de igreja para Deus não vale de... Ah, mas eu fiz. Ah, então peraí, tem um problema muito sério aqui. Qual é? Vou te falar agora, para a gente finalizar, fechar com chave de ouro. Fala, qual é? Quem quer saber? Quem quer saber? Tem uma diferença muito grande. Quando você vai num restaurante, você escolhe a comida que você quer, sim ou não? Então você senta na cadeira e fala: amor, o que nós vamos comer hoje? Aí você fala: hoje nós vamos comer um sarapaté. Aí então, comi um sarapaté esses dias, meu irmão. Eita, coisa linda.
Então, quando eu e você vamos no restaurante, nós decidimos o que queremos comer, sim ou não? No mundo é assim. Nós decidimos, porque o mundo tem de tudo para dar. Tem ou não tem? Agora eu pergunto, e no reino de Deus? Não, olha para o seu irmão e pergunta para ele: tu acha que Deus tem de qualquer coisa para te dar? Não, eu vou para a igreja, mas eu só vou fazer o que eu? Eu só vou dar o que eu? Tá certo? Agora presta atenção. Se o mundo a gente faz o que quer, e o mundo também retribui o que ele quer. Porque é assim. Você já viu como um filho, ele lava o carro do pai? Quem já viu isso? Alguém aqui já? Eu já vi, porque o Gabriel é quem sempre lava o meu carro lá. O nosso, né? Porque ele ultimamente está usando o carro também. Então tudo que é do pai é do filho. Ele pega o carro, ele limpa, ele higieniza, ele passa lustramóvel, ele passa óleo, ele passa isso, ele só não passa o pretinho porque não tem. Então ele cuida com amor. Ele cuida com amor. Agora, você já viu um servo? Um servo. Alguém que serve em algum outro lugar. Você vai para um lava rápido, ali tem um servo. E por mais que ele seja um servo, ele está ali em troca de dinheiro. Eu pergunto para você, aquele servo, ele faz por quê? Porque ele sabe que vai ser pago. É compensado. Agora tem uma diferença também, e o escravo? Já viu alguém escravo fazer uma coisa mesmo sendo pago por amor? Porque quer ganhar dinheiro? Não. Aí eu pergunto para você, que tipo de cristão você é? Para quebrar esse clima aqui, olha para o seu irmão sorrindo. Pergunta para ele assim: que tipo de cristão você é? Um servo, um filho, um servo ou um escravo? Aí você vai falar: por quê, pastor? Porque nós tivemos um jantar de casais aqui. Teve muitos casais que não vão. Você é um servo, um filho ou um escravo? Às vezes nós temos um momento de consagrar Deus no monte. Aí tem para os jovens. Alguns jovens não vai. Você é um filho, um servo ou um escravo? Tem momentos que temos o culto das mulheres aqui uma vez por mês. Eu pergunto para você, mulher: você é filho, servo ou escravo? Tem culto 4 vezes por mês no domingo. 4 domingos no mês. 4 quintas no mês. Aí você não vem, porque você é a única que tem ocupação. Eu pergunto: você é filha, você é servo ou escravo? Porque o filho faz porque ama. O servo faz porque e o escravo faz porque é obrigado. E aqui eu fecho minha palavra. Está entendendo, Ana? Eu amo a Deus com toda a minha força. E eu entendo que o mundo um dia vai acabar. E eu ainda vou mais além, posso? Tudo que esse mundo tem, eu não vou poder levar para lá. Jó aprendeu uma coisa com a lição de vida: nu eu vim para este mundo, mas nu eu tornarei. Eu lembro que no dia que a minha mãe morreu, a primeira coisa que eu olhei, a minha irmã falou assim: precisa comprar uma roupa para colocar nela. Aí eu falei: comprar roupa? Eu falei, tem que comprar roupa. Fomos comprar uma roupa no Carrefour. Começou a briga entre as duas. Ah, mas ela ia gostar disso. Ah, mas é... Eu olhei para as duas e falei assim: nem essa e nem aquela ia gostar. Sabe por quê? Porque aonde ela está, ela não tem mais vontade para... Enquanto você estiver nessa terra, você tem uma única vontade: ou você serve a Deus, ou você serve o... Não tem outro caminho. Então pare de ser insatisfeito com a igreja que Deus te deu, porque todas elas são iguais. O problema não está na igreja às vezes. Talvez esteja em você. Fique de pé.